Ao observarmos a evolução recente do setor de jogos no Brasil, é inevitável perceber que tecnologia, regulação e controle caminham cada vez mais de forma indissociável. E é nesse ponto de convergência que se insere o tema do nosso próximo painel, VLTs, Segurança e Rastreabilidade. Os terminais de videoloteria representam hoje uma das expressões mais concretas de como a tecnologia pode atuar a favor da legalidade, da transparência e da integridade do mercado. Ao operarem conectados a sistemas centrais de monitoramento, os VLTs introduzem uma lógica de controle contínuo, rastreabilidade e confiabilidade. Elementos essenciais não apenas para a operação, mas para a própria credibilidade do setor. Mais do que uma alternativa regulada, esses terminais se apresentam como um instrumento estratégico no enfrentamento ao mercado ilegal, contribuindo para a organização do ambiente competitivo e para a proteção do interesse público. E é sob essa perspectiva que une inovação tecnológica, fiscalização e segurança que conduzimos este debate. Para mediar essa conversa, convidamos o senhor Edson Kikuchi, fundador e CEO da 2S Consultoria. Uma salva de palmas. Seja muito bem-vindo, senhor Edson. Ele é executivo sênior com mais de 5 décadas de experiência em consultoria, marketing e gestão. Construiu uma trajetória marcada pela formulação de estratégias orientadas a resultados, com forte interlocução entre os setores público e privado. Para compor esse painel, chamamos aqui ao palco o senhor Razenclever Lopes, advogado com atuação em direito eleitoral e público, ex-presidente da Loterge. Senhor Razenclever, seja muito bem-vindo. Uma salva de palmas, por favor. Ele que tem trajetória marcada pela condução de processos de modernização institucional, muito obrigada pela presença, e ampla vivência no ambiente legislativo federal. Convidamos também o senhor Afonso Dias, diretor executivo da Clube do Bet. Senhor Afonso, seja muito bem-vindo. Uma salva de palmas, por favor. Com atuação voltada à estruturação e expansão de operações no mercado de jogos e apostas. Chegou a vez de subir aqui ao palco o senhor Kayan Contu, CEO da Apostou. Seja muito bem-vindo, uma salva de palmas, por favor. Ele também, que é executivo com sólida atuação no setor de game e loterias regulamentadas no Brasil, com papel estratégico na expansão das operações, no fortalecimento do posicionamento de marca e no desenvolvimento do mercado legalizado no país. Contamos ainda com a presença do senhor Daniel Romanovski. Seja bem-vindo de volta. Uma salva de palmas, por favor. Diretor-presidente das Loterias do Estado do Paraná, Lotopar, reconhecido por sua atuação na modernização da gestão pública e no fortalecimento de ambiente regulatório ético e estruturado. Premiado como C-Level no BIS 2024, liderou a primeira concessão lotérica via B3, considerada um marco no setor. Agora, com o nosso painel completo, senhor Edson, passo a palavra para o senhor. Obrigado. Bom, vou ficar em pé, porque se ficar sentado aqui, o balcão vai me esconder um pouquinho aqui. Tá? Agradeço ao convite aqui do B-Sigma. Tá? A equipe do B-Sigma é uma equipe batalhadora e atingiu esse patamar graças à equipe da B-Sigma, né? Que hoje é uma referência mundial num evento de loterias e jogos. É só vocês que puderam circular por aqui, né, observaram a quantidade de expositores, do público seleto, tá, e cada vez mais qualificado. Então, quando nós começamos a discutir um pouquinho mais da evolução, né, do mercado de jogos e loterias, tivemos que fazer realmente uma série de esforços, né, desde do momento que estava discutindo a minuta do projeto de lei sobre a regulamentação dos jogos e até onde nós chegamos, que ainda carece de muita evolução. E um dos temas, né, que o mercado interessa bastante é a implantação dos VLTs nos estados. Né? Existe
diferenciações regionais. Cada estado adotou um modelo. E aqui nós temos 2 estados como referência. Rio de Janeiro, que adotou um modelo de credenciamento, um modelo diferente em relação ao Paraná, tá? E que todos vão atender o que está regido hoje na legislação. Agradeço a presença do Rosenclever, do Afonso, do Daniel San, e do Kayan. Tá? Eu tive uma grata satisfação de poder conhecê-los em outros eventos, tá? E para mim é um prazer estar com vocês aqui. Então eu gostaria muito de contar com o conhecimento, a experiência de campo, na verdade, tá? E que faço até um link na palestra anterior. Parece que é fácil fazer uma regulamentação e parece que é fácil fazer todo um processo de exploração dessas modalidades. Bom, eu vou pedir para o Daniel San, como um dos reguladores, tá? Com a sua experiência, e os seus desafios que foram encontrados para chegar nesse modelo que o Paraná adotou para fazer essa concessão. Obrigado, Kikuchi. Agradecer os nossos amigos painelistas aqui. Kikuchi, eu vou primeiro frustrar, talvez, algumas expectativas. Existe um boato, uma conversa, de que existe uma rivalidade entre Paraná e Rio de Janeiro na regulamentação. É mesmo? Já perguntaram para a gente, mas está tudo bem? Está tudo bem entre vocês? Sempre esteve tudo bem, sempre conversamos, falamos a respeito dos editais, trocamos ideias, não nos ligamos com a mesma frequência de tempos de outrora, até porque agora temos um candidato que faça o pedido de votos aqui de quem é do Rio de Janeiro. Mas temos muito mais convergências do que divergências. E a gente, acho que ao longo do tempo, foi sabendo tratar essas poucas divergências. A gente tem muito mais a ganhar estando unidos. Olha, dificuldades, o principal, acho que a gente comentou um pouquinho no painel anterior, foi justamente a gente não ter algo pronto, não era alguma coisa que a gente está fazendo um novo edital, pegava o edital antigo, só dava uma melhorada e colocava na rua. Era algo que a gente estava começando do zero. E a gente, até por isso surgiu essa conversa entre os presidentes aqui, justamente porque a gente não sabia onde a gente estava pisando. Rosenclever vem de outro setor, eu também venho do setor, antes disso trabalhei no Porto de Paranaguá, então minha formação é de engenheiro, de administrador. A gente teve que entender de loteria, aprender de loteria do zero. Então, acho que talvez essa foi a maior dificuldade inicial. Mas, para nossa felicidade, já existe um caminho trilhado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que são as normativas, as tais GLIs, que seriam as ISOs, digamos assim, do setor. Então, para isso, é o que faz a gente dormir tranquilo. Já tem um caminho trilhado, a gente não precisou inventar a roda. Esse setor de VLTs é muito difundido nos Estados Unidos e na Europa. Então, a gente não está inventando, o pessoal ali do Rio de Janeiro, do Paraná, estão inventando uma nova forma de jogo. Não. Basicamente, a gente copiou o que existia fora, que até foi uma instrução do nosso governador. Busquem o melhor modelo que existe lá fora e tragam para a população do nosso estado. E foi exatamente isso que a gente fez. Copiou outros estados americanos, países europeus e colocou a regulação de pé e foi tomando decisões para colocar a regulação de pé. Maravilha. Vou aproveitar aqui o Kayan, porque vou provocar o Kayan assim, para fazer um contraponto. Para o regulador parece que é fácil, mas eu quero ver para quem está na operação no dia a dia, de tangibilizar aqueles requerimentos todos técnicos. No mercado, na verdade, nós estamos falando aqui, nós estamos há mais de 80 e poucos anos na ilegalidade, nunca deixamos de ter maquininhas na rua, e agora nessa transição entre o ilegal e para o legal. Qual foi o desafio para você, Kayan? Eu acho que é muito importante, eu sei que talvez não precisa entregar o ouro para os concorrentes, mas acho que é importante para o mercado saber os desafios que você teve que enfrentar para poder atender esses requerimentos hoje. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite de estar participando aqui no evento. É um desafio muito grande que a Apostol vem seguindo as aberturas das lojas. Começamos em 1 ano e meio,
fomos de 0 a 40 lojas, estamos com 300 colaboradores, e tudo isso desbravando, né? Não tem nenhum mercado para a gente fazer benchmark brasileiro, a gente faz o benchmark fora do Brasil, mas a gente sabe que precisa e é necessário tropicalizar para dar seguimento. Eu falo sobre o jogo legal. A Apostol sempre esteve nesse mundo do jogo, a gente, junto com a Lotopar, o apoio da Lotopar, quando dois querem fazer certo, as coisas funcionam. Então, no Paraná, a gente teve sempre muito apoio da autarquia, não tivemos problemas nenhum. E seguimos aprendendo. A gente segue aprendendo a cada dia, aprendizado, como a gente vem fazendo. Então, por enquanto, não tenho muito o que falar, não tivemos problema nenhum, estamos no mercado regulado e eu acredito que é assim que tem que ser todos os estados. Maravilha, maravilha. Pessoal, né, que o pessoal está na operação, tem que fazer esse credenciamento lá na Lotopar, então, né? Brincadeiras à parte, Caian. Rapaz! É brincadeira, brincadeira. Razenclever, quando você botou na rua o VLT, né? O pessoal criticou, não sei o quê, teve não só uma questão do mercado, mas assim, no viés político também, né? Você enfrentou muita dificuldade, mas você adotou um modelo que deu certo. O que você tem a dizer sobre o modelo que você adotou? Quais foram os fatores de sucesso e esses desafios hoje, que hoje a maior parte está superada, vamos colocar assim, né? Porque a prefeitura chegou a proibir uma liberação de alvarás. Como é que você tratou isso no Rio de Janeiro, por favor? Obrigado, Ike Kush, pela oportunidade. Obrigado aos organizadores do BSIGMA por esse painel. E começo aí agradecendo a gentileza das palavras do colega aí, presidente do Paraná, Daniel Romanovski, que é esclarecedor e importante, porque o mercado precisa saber que tanto o Daniel quanto eu estava na presença da Lotege até recente, e todos os outros presidentes de loterias estaduais, nós estamos de um lado só, que é o mercado regulado, que é o mercado legal, que é regulação, que é respeito às regras, respeito às normas, geração de emprego legalizado, impacto social. Nós estamos do mesmo lado. As divergências existem, mas existe para crescimento pessoal e da regulação. Então, isso que é o que importa, e agradeço muito essas palavras do Daniel, que é importante para o mercado, muito mais que para nós dois, que nós sabemos muito bem o sentimento e o respeito que cada um denota para o outro, é a comunicação direta que a gente tem. E começo também agradecendo a todos os senhores que aqui estão ou que estão assistindo pelas redes sociais, que votaram em mim para o título que eu recebi ontem à noite de líder do ano, que foi uma grata surpresa. Eu não acompanhei a votação, não estava sabendo a votação e fui para o jantar e ao final fui surpreendido com esse título. E eu o dediquei lá ao microfone, à câmara, e faço questão de repetir, que primeiro eu dedico a Deus pela oportunidade de trabalho, a minha família, que não tem faltado apoio incondicional a mim, agradeço ao governador, ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que foi impecável, assim como o Daniel é privilegiado com o Ratinho Júnior no Paraná, a Lotege é privilegiada com o governo Cláudio Castro no Rio de Janeiro, e os dois governadores dão uma amostra para o país do que é acreditar no jogo legal, do que é trazer o jogo para a discussão da luz do sol, para o debate saudável e oportunizar a regulação ao Brasil. Dediquei também a todos que, de alguma forma, em algum momento, ao longo dos meus 3 anos e meio na Lotege, na equipe da Lotege, contribuiu para tudo que nós construímos nesses 3 anos e meio, e não poderia deixar de dividir com eles, porque a andorinha sozinha não faz verão. Claro que na liderança, quem é líder sabe disso, você toma muitas decisões na solidão da liderança, mas você tem uma equipe para sustentar, para escrever, para defender, para reunir e para manter de pé. E dedico a todo o setor que acreditou e continua acreditando no mercado legalizado
e que não discute uma outra alternativa, e o sucesso dessa feira demonstra isso. Então, obrigado a todos os senhores. Quanto ao modelo do Rio de Janeiro, Kikuchi, quando você falou em coragem, eu digo que eu conheço o medo de ouvir dizer. Ninguém nunca me apresentou o medo, e meus pais foram os primeiros a não me apresentar o medo e me preparar para os grandes desafios da vida. Eu carrego comigo, na minha formação no DNA, que eu nasci e estou preparado para grandes desafios, para contribuir na solução de grandes problemas, de construir grandes pontes ao estilo da ponte Rio-Niterói. Não fui forjado na guerra, na luta social, nos problemas que eu enfrentei desde criança no interior de Minas, para ser um construtor de pinguelas de mata-burros. O meu desafio é muito maior. E quando fui para a Lotege, na mesma época que Daniel assumiu no Paraná, que Petrone estava chegando à Paraíba, como percussores disso, abrindo picada na floresta, nós sabemos muito bem o que nós enfrentamos. E quem não tivesse realmente confiança, autoridade não pela cadeira que a gente senta, mas autoridade para o conhecimento, autoridade para nos preparar, dialogar, analisar, entregar os melhores modelos ao país, porque não há uma disputa do melhor modelo, há uma disputa contra o crime organizado, há uma disputa contra a sonegação de imposto, há uma disputa contra a corrupção, há uma disputa contra quem rouba o futuro do nosso país, das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Essa é a nossa disputa, essa é a nossa guerra. E isso nos tranquiliza que após 3 anos e meio à frente da Lotege, além do legado, do pioneirismo, da disrupção, assim como os meus colegas presidentes que hoje estão sentados nas cadeiras da Paraíba, do Paraná, de Minas Gerais e de outros estados, do Tocantins, a gente anda nas ruas e nas feiras de cabeça erguida, de peito aberto, com a sensação do dever cumprido, e atuando no setor de jogos que é sensível em todo o planeta, assim como eles estão na cadeira hoje, eu deixo a cadeira da Lotege, sem estar respondendo por nenhuma denúncia ou crime em PROCON, em Ministério Público Estadual, Federal, Polícia Federal, COAF, seja de corrupção passiva, seja de corrupção ativa, seja de peculato, seja de negligência, porque a gente tem essa coragem necessária para fazer o que é o certo, que em muitos momentos fazer o certo é o mais difícil, é o mais doloroso, é o mais solitário, é o mais doído, mas esse é o caminho de escolha de vida, é escolha de caráter, é escolha de personalidade. Então, para as minhas características pessoais, para o que eu me proponho a ser, para o que eu tenho certeza que eu sou, e o que eu tenho certeza de que eu nunca serei, o Rio de Janeiro Lotege, vocês conhecem a minha frase, é o mar azul, não é isso, doutora Fabíola? É o mar azul, porque para a gente fazendo certo, com todo o sacrifício pessoal e familiar, você faz com tranquilidade, e amar o que você faz torna mais fácil a guerra. Confiar no que você faz e saber que você nasceu, está nesse mundo para fazer a diferença e para deixar o legado aonde você estiver e que você necessita sim estar à altura da cadeira pública que lhe é confiada, torna-se mais fácil o dia a dia. Obrigado, Rosenclever. Agradeço. O Rosenclever, como sempre, é um ótimo orador. Tá? Deixa um legado e deixa uma sucessora com essa competência também, né? E... Com muita honra, com muito orgulho, porque a Lotege é um legado, é uma continuidade. Exatamente isso. Nós não temos que passar por ruptura, por descontinuidade. Exato. O Rio de Janeiro não está discutindo o que é certo ou está errado. O Rio de Janeiro está discutindo o que precisa continuar, sim, o que precisa gerar de emprego no setor de jogos e loterias, de gerar de impostos e tributos para serem investidos em vidas e em pessoas. Exato. Isso está muito claro e com muita honra que todos nós participamos desse processo. Perfeito. Bom, eu vou passar a palavra para o Afonso, né? E vou fazer praticamente a mesma pergunta que eu fiz para o Canhã, porque são territórios diferentes, com particularidades diferentes, tá? Com desafios totalmente diferentes entre o Paraná e o Rio de Janeiro. Conta um pouquinho dessa história, por favor, e
aproveitar o embalo para a segunda pergunta, para você responder. Você, como empresário, além do desafio, né, quais são os desafios que você enfrentou? Quais são os resultados que você enxerga hoje, antes e depois da implantação dos VLTs no Estado? Kikuchi, muito boa tarde, te cumprimento aqui, muito obrigado pelo convite. Quero agradecer aqui e parabenizar a pessoa Rasenclev, hoje traçando aí um novo desafio, que eu tenho certeza que a mesma coragem e empenho que ele colocou na frente da Loterge, nesse outro projeto também ele vai representar o setor. Kikuchi, quando a gente se fala de jogo, a gente não está falando simplesmente do cliente apostador. A gente está falando de toda uma indústria, né? E hoje eu estou muito à vontade aqui nesse painel, porém o nível elevadíssimo com o Dr. Rasenclev, com o Daniel, se eleva muito o nível de qualquer debate, mas a questão não é o modelo econômico de como regula, a questão é regular para que possa operar dentro das normas e dentro da lei e arrecadando tributo para o Estado. Então, assim, eu, como operador, quando recebi a documentação da Loterge, confesso que perdi algumas noites de sono. E eu vi que o meu investimento ele não tinha que ser naquele momento... Te confesso que foi proposital, foi para tirar todo mundo da zona de conforto. Essa era a decisão interna nossa. E confesso que naquele momento, o meu investimento, que eu achava que deveria ser de comprar gabinete, de montar loja, de montar infraestrutura, eu falei, não, o meu investimento tem que ser em equipe, tem que ser em técnica, porque eu não iria conseguir passar se eu não tivesse feito esse primeiro investimento. E agradeço aqui toda a minha equipe, que perderam noites, finais de semana. Vou reformular, não perdemos, ganhamos, porque aprendemos. Então, defendendo aqui o setor, a indústria, então a regulação que está aqui em jogo. E tive a oportunidade de conversar com outros reguladores, com outros estados, para tirar dúvidas, para conhecer um pouco do processo, dos anexos, do edital, do decreto. E a Loterge, ela buscou no seu projeto base ali a conformidade. Então, tudo nasce dentro da conformidade. Então, quando a gente fala de acessar um terminal de videoloteria, eu estou falando de reconhecer quem está fazendo aquela aposta. Eu estou falando de reconhecer de onde é a origem do dinheiro, quais são as transações que foram feitas e para onde aquele dinheiro está retornando. Então, assim, a nossa primícia base, que mais de 800 folhas estudadas, lidas por várias vezes, até a gente chegar nesse conceito, é a conformidade. Então, o modelo econômico que a loteria adere, esse é um processo que vai acontecer em todos os estados do Brasil. Agora, a conformidade, isso que tem que ser a construção, tem que ser o pilar, né? Porque a regulação ela é o grande vetor. Eu entendi que a regulação ela não é um obstáculo para mim. Ela me garante uma operação com base. Ela me garante uma operação espelhável para outros estados e me garante um potencial jurídico onde que eu posso defender. Então, o meio de pagamento ele não é só uma tecnologia de transação financeira. Ela é compliance, né? O QIC é reconhecimento, é prova de vida, é saber que quem está apostando é maior de idade, né? O VLT 100% monitorado 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Se um VLT está alocado em um ambiente, se for deslocado 10 metros, a Loterge sabe imediatamente que aquele terminal foi deslocado. Então, é um ecossistema que é montado. Então, dando aqui bastante ênfase, o tema do nosso painel, que é segurança, rastreabilidade, então eu trouxe partes técnicas do que a Loterge me entregou e
passamos com 100% de êxito. Fomos a primeira empresa do Brasil a cumprir 100% dos itens da Loterge, com muito orgulho e com muita técnica. Maravilha. Isso é muito bom. Kikuchi, Isso é muito bom. E é importante registrar que a POC, né, a prova de conceito realizada pelos VLTs na Loterge, nós somos também pioneiros, que foi a primeira POC na história de Jogos de Loteria do Brasil a ser uma audiência pública, divulgada aos 4 ventos da imprensa e de portas da Loterge no térreo aberto, sem pré-credenciamento, sem prescrição, para o público, autoridades, imprensa, curiosos, estudantes, pesquisadores. Foi de fato uma audiência pública, até para mostrar para a população e para as autoridades o que era uma prova de conceito, o que é uma prova de conceito de um VLT. E isso é importante registrar também esse pioneirismo. Maravilha. E de dizer que não foi só vocês perderam o sono, não, tá? Na Loterge teve muita gente que perdeu o sono. Daniel, vou fazer uma pergunta para você, assim, né? Dentro dessa linha, né, que o Afonso está colocando. O Estado do Paraná, através da Losopar, fez diversos acordos de cooperação, tá? E justamente para garantir a segurança, rastreabilidade, conformidade e garantir também para quem está chegando no mercado legalizado, tá? Possa ter a tranquilidade, né? É claro que assim, a gente fala assim, tranquilidade não 100% ainda, né? Porque a gente sabe que é um exercício difícil para o Estado também fazer esse controle, rastreabilidade, não é fácil, tá? E compartilhar aqui com o público, né? Como é que você fez isso? Esses acordos de cooperação técnica com a Polícia Científica, Secretaria de Segurança, Procuradoria, Ministério Público. Kikuchi, até fazendo só um gancho aqui com os nossos 2 empresários aqui, são grupos nacionais, né? Como é importante essa questão que o Rosenclever vinha falando, da questão dos regramentos, né? Que já existem, a gente está colocando, está subindo um pouquinho mais essa régua, e ao primeiro momento pode ser que seja encarado como vocês estão enchendo de regra o negócio que não precisava, né? Funcionava bem aqui antes, né? Mas, conversando na última feira em Barcelona, estava conversando com um grupo internacional. Esse grupo internacional, com ações na Bolsa em alguns países da Europa, ele falava assim, eu não piso no Brasil até que se tenha uma uniformidade, seja federal ou seja estadual, onde eu saiba que eu não vou ter problemas nas jurisdições que eu já trabalho. Ou seja, olha, para atrair os grandes grupos, a gente precisa estar nessas conformidades, utilizar essas regras, para que ele tenha segurança de aportar o seu capital e que amanhã não vá virar um escândalo porque tem alguma regrinha ali que foi colocada para burlar regras. Então, é necessário, é básico. E, perdão, Kikuchi, me alonguei os acordos de cooperação. Acordos de cooperação. Vou dar um exemplo, Kikuchi, muito bacana. Parece que é divergência e não é. Por exemplo, Paraíba está aqui, Paraíba tem a possibilidade nos VLTs de utilizar o noteiro. Por que o Paraná escolheu não colocar o noteiro? Foi muito tranquilo. Explico como foi tranquilo. Foi uma reunião, secretário de Segurança do Estado do Paraná, do outro lado a Polícia Científica, cujo o então ocupante da cadeira da Polícia Científica do Paraná, seu trabalho de mestrado era sobre o jogo ilegal. Então, mas isso ele não divulga muito, né? Foi um trabalho acadêmico dele lá e não divulga muito. Mas foi uma recomendação dele. Falou, coloca tudo digital para que você não tenha nenhuma porta para lavagem de dinheiro. Essa foi uma decisão fácil que eu tomei, né? Porque se eu descumpro com os dois secretários ali de segurança, mas isso se replica para os demais. A questão de publicidade, a questão do CONAR, está aqui a equipe da Lotopar, eles fizeram, talvez, antes mesmo da Caixa Econômica, não é demérito da Caixa Econômica, porque isso não precisava antes, mas a primeira reunião com o COAF a respeito de loterias, para colocar as loterias dentro do espectro de observação do COAF, foi o pessoal da Lotopar, a equipe técnica da Lotopar, que fez junto com eles. Então, tudo que a gente foi vendo que eram obstáculos ou que poderiam ser pontos de atrito, a gente chamou o pessoal para conversar. Em alguns momentos, inclusive, por exemplo, o Ministério Público no Paraná, em alguns momentos a gente fez reuniões com o Ministério Público, eles também não entendiam do assunto.
comentaram que não entendiam, mas 2 anos depois, 3 anos depois, já tinha o canal de comunicação aberto, voltaram para conversar com a gente, fazer termos de cooperação, para ver como acontece a fiscalização. Então, foi sempre essa abertura de ir buscar a própria força de segurança. Outro exemplo, a gente fez com a Polícia Militar. A Polícia Militar é quem está na rua e quem faz a fiscalização. As autarquias aqui não têm poder de polícia. Então, não é a gente que vai estar fazendo fiscalização na rua dos ilegais, por exemplo. Então, quem faz isso é a Polícia Militar. A gente tem um POP, que é Procedimento Operacional Padrão, junto com a Polícia Militar, onde eles sabem identificar o que é um VLT legalizado, da Lotopar, tem um QR Code para eles acessarem, inclusive, o site da Lotopar para ver se aquela localização, aquelas máquinas ali são legais, para que eles possam chegar em um estabelecimento e tenham como fazer essa fiscalização. Senão, a gente cai no mesmo balaio, todas as máquinas são ilegais. Até a gente ter esse procedimento, todas as máquinas eram ilegais. Mas é abrir o diálogo e a gente entender o que aquela instituição precisa. O Ministério Público precisa muito de fiscalização, precisa de dados, precisa saber se a gente não está ferindo o Código de Defesa do Consumidor. São várias vertentes dentro do Ministério Público. A polícia precisa de um procedimento operacional para que ela possa fazer a fiscalização de jogo que é legal, jogo que é ilegal. A parte do COAF, a gente precisava de uma portaria. A gente desenvolveu junto com eles a primeira portaria sobre loterias. Então, é a gente sentar e conversar e estabelecer em conjunto não só o que a loteria precisa, mas também o que o outro órgão precisa. Ter essa abertura para conversar com o outro órgão. Maravilha. Caian, você como operador, né? Porque eu sempre falo assim, né? O pessoal regulador é mais fácil, né? Fico brincando, né? Tá? Mas para quem está na operação, né? Hoje, para você ofertar e colocar à disposição para os apostadores, dar garantia e segurança para o poder concedente, que é a Lotopar, né? Foi fácil? O que você teve que customizar isso hoje? E, aproveitando uma segunda vertente dessa pergunta, hoje a gente sabe que uma taxa de canalização ainda não chegou no pico necessário. Tá? Então, como você, como um operador, enxerga isso e como é que você pode contribuir também, né, não só para melhorar o teu parque de equipamentos? Você está com 40 salas hoje, né? Com 40 salas. Então, excelente, né? Num período extremamente curto. Tá? Mas só que a gente tem um mercado, né? Então essa é a segunda pergunta que eu queria fazer, né? Como é que você trabalharia isso? Como é que você está enxergando isso ao longo do tempo? Vamos lá. Para responder a primeira pergunta, eu falei que a operação estava sendo mais fácil e também não temos nada que reclamar porque o que a Lotopar exigiu, o que foi feito desde o começo, isso nos deu muita segurança. Passou no compliance de todas as empresas americanas, então a gente conseguiu trazer grandes grupos para dentro da empresa e isso nos dá uma segurança que estamos no caminho certo. Então, nos sentimos bem seguros. A questão da canibalização é algo que a gente cuida muito, a gente estuda, a gente vai step por step, porém a gente tem um número na nossa cabeça que a gente acredita que no Paraná cabem 12.000 VLTs, então esse número está na nossa cabeça, pode ser que mude para menos, pode ser que mude para mais, isso é uma meta que nós temos, mas acredito que tranquilamente, comparando ao benchmark do mercado internacional, vai ser entregue. E é legal para entender também o quanto movimenta a economia, desde a nossa parceira NGT, que é a fábrica de máquina, que faz a construção da máquina, quantos empregos geram. Hoje a Postol está com 300, almeja ter entre 1.000 a 1.500 funcionários. É um ecossistema muito grande a loteria. Então, estamos muito confortáveis com o nosso projeto e com intenções de expandir. Obrigado, por compartilhar isso. É muito legal, muito bom, porque nós estamos falando assim, nós temos que dar segurança para todos os provedores que estão aqui na feira. Tá? E trazer esse compartilhamento, essas ideias, né? Isso vai dar segurança para quem está querendo investir também. Nós temos um mercado que vai se ampliar muito, né? E os pioneiros sempre pagam um pouquinho mais caro que eu falo, né? Mas está aí o resultado. Rasencleber, estamos já indo para o final, no final, né, da palestra. O que é importante, né?
todo esse contexto, né, do desafio, você é um cara guerreiro, tá? Você é um cara que está se preparando, na verdade, assim, você já está preparado, na verdade, assim, falta só oficializar, no final das contas, um desafio enorme de representar esse mercado, esse segmento. Tá? A gente acredita, né, que você vai conseguir atingir esse objetivo. Mas o que é importante? O que você pode dizer para o pessoal aqui, tá, do resultado que pode ser esperado com esse investimento que tanto o regulador quanto o operador faz? Qual é o resultado da VLT hoje, o quanto era antes e pós para o Estado? Não é só esperar, é o resultado que está aí. É entendermos que o jogo é muito mais do que um entretenimento para maior de 18 anos. Jogo é transformação social, jogo é impacto de vidas, e o melhor prêmio que qualquer operador ou qualquer loteria estadual paga não é o prêmio em dinheiro, mas é de fato o seu investimento social na população mais carente do seu estado. E a Lotege fez isto ao longo dos últimos anos, e a Lotege demonstrou de forma inequívoca o quanto o VLT ou qualquer outra modalidade de jogos, loterias, pode sim ser canalizador de geração de oportunidades, de geração de emprego, de impulsionador do turismo e de movimentar todo um ecossistema, desde que haja a responsabilidade e o comprometimento da aplicação legal e moral de cada centavo arrecadado. E quando eu desafio ou convido estados para implantar as suas loterias estaduais, ou operadores para investir no setor, empresários, não estou convidando nem desafiando apenas para ser um operador de jogo, mas para ser um agente de transformador da nossa sociedade. Como operador, os senhores podem e devem ser um construtor do futuro que nós almejamos, do futuro que nós queremos para o nosso país, e não ficarmos apenas na reclamação do que está aí, mas fazermos a diferença, construirmos de verdade o futuro que nós queremos para o nosso setor, para o nosso país e para as nossas gerações vindouras. Obrigado, Rosencleber. Indo para as palavras finais também, Afonso, só queria fazer um engate também, e aproveitar para você fazer as suas colocações finais, mas você investiu muito como operador, né, e você enfrentou vários desafios. Como você enxerga o resultado para a sua empresa hoje, na linha que o Rosencleber está colocando? Kikuchi, eu tive a oportunidade de ver a regulamentação, a regulação, né, de uma indústria que está há mais de 130 anos no Brasil sendo julgada. Então, quando a gente fala de ecossistema, hoje o terminal de videoloteria, né, ele movimenta, além do turismo, empresas tecnológicas que são brasileiras, que operava internacionalmente porque não podia operar aqui. Um exemplo, ProHards, que é uma empresa parceira nossa, que há 35 anos no mercado do México, Peru, Estados Unidos, mão de obra nossa, indo para fora, sendo que a gente pode fazer aqui e gerar emprego qualificado dentro do Brasil. Nós, como operadores, e na 14.490 está lá muito claro, não somos prestadores de serviço público. Então, a preocupação não é só instalar a operação, é gerar emprego, renda de toda uma cadeia, de produtor de terminal de videoloteria, produtor de tecnologia, a empresa que desenvolve a tecnologia de QIC. Então, assim, é um ecossistema que ele se completa e tem que caminhar junto, né? E eu tenho esse entendimento, minha formação em economia, tudo que chega em número eu quero transformar em dado, então eu vou procurar.
E eu sei que eu posso fazer hoje, dentro do Rio de Janeiro, que é um estado que é muito promissor para o mercado, para a indústria, fazer o maior projeto de entretenimento turístico do Brasil. E o Rasenclev, ele me deu essa oportunidade com a regulação. Hoje, também saúdo aqui a doutora Fabiola, presidenta da Loteria do Estado do Rio de Janeiro hoje, que está nos dando essa condição. O maior projeto de turismo, que é a gente colocar o hotel para vender entretenimento. Não é só vender hospedagem, não é só serviço de bar e serviço de restaurante. Maravilha. É uma nova fonte de renda. E não vou me alongar muito, que custe só mais um adendo aqui. O ponto do varejo, aquele barzinho de seu João, para ele operar com o mercado, com o produto legal, ele tem que constituir a empresa, ele tem que ter lá no seu KNAI a operação de produto lotérico. Perfeito. Eu estou falando de geração de emprego, de arrecadação de tributo, do mercado 100% auditável, né? Então, é um prazer fazer parte desse projeto, dessa construção, e espero que os outros estados que estejam aqui fazendo seus estudos, buscando informação, estou disponível, tá, para contribuir, porque construir o ecossistema, construir isso no Brasil. O Brasil merece e o Brasil precisa disso. Obrigado. Kikuchi, me dá só 30 segundos. A gente já está, o nosso painel já é de final de feira mesmo, né? Exatamente. Mas é o painel de final de feira tem que ser uma festa, tem que ir vender o restante ou vai levar para casa. Me recordando que eu estava agora há pouco ali conversando, e estava conversando com o Marcelinho, que está ali ainda, conversando com o Dr. Marcelo e com o Pedro. E aí o Marcelinho estava dizendo, e lembrou muito bem, que quando ele está numa feira como essa, e ele como operador, ele chega de frente a um VLT, e ele não vê só um equipamento, ele não vê só um hardware. Ele vê tudo que está ali dentro, que envolve, e só nós, como reguladores, os operadores, né, Daniel, que sabe que realmente o que tem por dentro, atrás e acima daquele VLT. Mas eu quero convidar os senhores que me ouvem nesses últimos segundos, para lembrarmos, carregarmos no nosso coração, que atrás de cada VLT, quantas pessoas, quantas famílias, quantas vidas também envolvem cada VLT desse, que o Daniel regulamenta no Paraná, que é regulamentado na Paraíba, que o Onésio vai regulamentar no Minas Gerais, que a doutora Fabíola está tocando no Rio de Janeiro, o que há vidas atrás desse equipamento. Nós não podemos perder de vista, porque por maior que seja o nosso setor, ainda não haverá sobre a terra nada mais importante do que uma vida, do que uma pessoa. Obrigado, Rasenclev. Daniel, passo a palavra para você fazer suas considerações finais. Eu só agradeço os nossos amigos painelistas, agradeço a você, Kikuchi, e dizer, uma mensagem final assim, é dizer que a gente tem que construir em conjunto. Como eu falei no começo ali, não existe uma rivalidade entre as loterias estaduais, pelo contrário, a gente tem que falar de uma forma unida pelo setor, e acho que o que falta ainda, a gente passou agora, é muito recente, a gente teve 1 ano de regulamentação das apostas de cota fixa federal, ainda não tem um movimento para que a gente lute contra o tabu dos jogos. Existe um tabu dos jogos que, por muito tempo, ficou na proibição, na ilegalidade, e existe uma demonização dos jogos. Mas quando a gente viaja para fora, parece que esse tabu some. Quando a gente vai para os Estados Unidos, é bonito ir no cassino. A gente não tem cassinos aprovados ainda, não estou falando disso. Mas é bonito jogar num VLT, é bonito comprar uma raspinha lá em Portugal. Quando a gente chega aqui, opa, isso daqui é coisa ruim, é coisa do mal. Então, a gente precisa ainda unir as empresas que, óbvio, nesse primeiro ano estavam querendo sobreviver, e é natural, com todas essas mudanças, e ainda os abalos sísmicos que vêm dos nossos governantes federais, mas a gente precisa unir ainda o setor para lutar contra esse tabu, que em outros lugares ele não existe, e a atividade que a gente, talvez por assistir filmes, cassino, coisas da máfia lá de Las Vegas do passado, a gente ainda tem aquela imagem. A gente não tem a imagem nova de que isso já não é mais uma atividade de risco em outros países. E é isso que a gente está querendo trazer aqui para o Brasil e para os nossos estados. Perfeito. Obrigado. Caian, por favor, suas considerações finais, por gentileza. É só agradecer, agradecer a Lotopar, agradecer a Zenclever, o Afonso também, que está nessa missão aí de prospectar no mercado,
e deixar em aberto. A Apostol está com o stand, qualquer dúvida, estarei lá. E temos que nos unir para o mercado dar certo. Eu acho que esse é o ponto principal. Precisamos de união entre os estados e entre os operadores e com todos com o mesmo princípio, de fazer acontecer do modo certo, no modo que tem que ser. Então, é um agradecimento a todos vocês. Obrigado a todos pela participação. Tá? E, pessoal, eu acho que assim, o mercado tem muito espaço para ser desenvolvido. Tá? Hoje nós temos provedores de tecnologia, tem toda uma equipe de engenharia por trás, tem um monte, como eu disse, né, Rasenkleber, um monte de famílias que estão sendo trabalhadas tecnicamente, operacionalmente falando, e hoje nós temos soluções brasileiras certificadas para oferecer para o mercado brasileiro. E o mercado brasileiro só está começando com o VLT. Agradeço a participação de todos e pelo compartilhamento desse conhecimento de vocês. Obrigado a todos aí, viu? Nós que agradecemos a presença. Por gentileza, vamos entregar uma lembrança de participação e pedimos para fazer uma foto oficial desse momento. Cara, é grande.